Olá, querido irmão. Olá, querida irmã. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida neste dia. É com muita alegria que eu venho mais uma vez através de um vídeo dar continuidade à nossa série de devocionais falando sobre as pragas do Egito. O texto para a nossa meditação de hoje está em Êxodo, no capítulo 10, do versículo 21 ao versículo 29. Hoje nós falaremos sobre a praga da escuridão. Como você sabe, como o nosso tempo é curto, nós iremos realizar a leitura apenas dos versículos 21 ao 23. Mas você aí na sua casa é desafiado, desafiada a ler todo o contexto dessa história e eu tenho certeza que o Senhor ainda falará muitas outras coisas maravilhosas e profundas ao seu coração. Portanto, para a nossa leitura neste momento, Êxodo, capítulo 10, do versículo 21 ao versículo de número 23, e diz assim a palavra do nosso Deus. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão em direção ao céu, e a terra do Egito ficará coberta de escuridão tão densa que poderá ser apalpada. Moisés estendeu a mão em direção ao céu, e uma escuridão profunda cobriu toda a terra do Egito por 3 dias. Nesse período, as pessoas não conseguiram ver umas às outras e nem mesmo sair do lugar. Mas onde viviam os israelitas, havia luz como de costume. Quero convidar você neste tempo a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça. Nós vamos orar a Deus pedindo a Ele entendimento sobre a sua palavra. Oremos a Deus. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por mais este tempo que o Senhor nos concede, por mais esse privilégio, Deus, de ouvirmos a Tua voz por meio da Tua palavra. Pedimos, Senhor, fala conosco. Que cada lar, que cada vida que aqui está, Deus, sendo alcançado e alcançada por essa devocional, seja, Deus, alcançado e envolvido nos Teus braços. Deus, possa ser alcançado no mais íntimo e profundo dos seus corações através da Tua palavra. Nós cremos que ela é uma semente, Deus, que não volta vazia. Por isso nós pedimos, fala conosco. Fala, Senhor, aos nossos corações. Não apenas à nossa mente, mas também ao nosso coração, Deus. Gerando transformação, gerando, Deus, arrependimento. Deus, curando a nossa alma, fortalecendo, corrigindo e nos encorajando, Pai, em nome de Jesus. Entregamos tudo nas Tuas mãos e pedimos, Senhor, fala conosco, pois somos sedentos pela Tua palavra. Desejamos e almejamos, Deus, por ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus é o que nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Bom, os versos que nós acabamos de ler descrevem a 9ª praga que atingiu o Egito. Essa praga é uma continuidade da praga anterior, que havia trago uma certa escuridão sobre os egípcios através da infestação de incontáveis gafanhotos. Entretanto, a escuridão que assolou as terras do Egito através desta praga, a 9ª praga, foi ainda mais densa, fazendo com que os egípcios não pudessem se mover por pelo menos 3 dias. Você consegue se imaginar ficando dentro da sua casa, parado praticamente no mesmo lugar por 3 dias, porque não consegue ter iluminação suficiente para saber para onde você está indo, para onde você está caminhando? Pois é, essa foi a experiência, que os egípcios tiveram naquele momento. Assim como nas pragas anteriores, o Deus de Israel estava revelando aqui toda a fraqueza e a incapacidade das supostas divindades do Egito. Naquele tempo, os egípcios acreditavam que o Deus Sol, Amon-Ra, era o responsável por manter a vida e por iluminar os caminhos e mostrar quais eram os caminhos corretos e seguros para serem seguidos. Mas através dessa praga, o Senhor estava mostrando que não é a luz do sol que nos orienta no caminho certo, mas a luz do próprio Deus que é revelada em Sua palavra. Os egípcios criam em diversos caminhos e em diversos deuses, mas o Deus dos israelitas estava mostrando que havia apenas um Deus e um só Senhor,
Havia apenas um só caminho que conduzia até ele. Enquanto os egípcios estavam paralisados pela escuridão, o povo de Deus estava debaixo da luz. Assim como as outras pragas, essa praga nos ensina, nos reserva grandes lições, e a principal delas é que o povo de Deus não é guiado pelos astros, não vive guiado pelo horóscopo, nós não vivemos de probabilidades, nós somos orientados pela luz que vem da palavra de Deus. Como o salmista mesmo diz, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quando o povo de Deus é guiado pela palavra, ele não se perde. Ainda que o mundo esteja coberto de escuridão, a luz de Deus brilha em nós e através de nós. E essa luz do próprio Deus, que é a palavra, é também Jesus Cristo, o Verbo vivo de Deus, que já operava antes mesmo da fundação do mundo. Ele é a palavra de Deus, e no princípio, Deus disse, não é isso? Ele é a palavra de Deus quando Deus disse, haja luz. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é a luz do mundo, e aqueles que andam nele não andarão nas trevas, mas orientados, guiados e revestidos da própria luz. Diante dos momentos difíceis da vida, quando muitas pessoas já não possuem mais esperanças ao seu redor, o povo de Deus é renovado e fortalecido pela luz da palavra, pela luz do próprio Cristo, o Verbo encarnado, para continuar trilhando no caminho certo, continuar seguindo o caminho, o plano e as vontades de Deus. Querido irmão e querida irmã, não se desespere. Volte os seus olhos para a palavra. Volte os seus olhos para a luz de Deus, que é o próprio Cristo, o Verbo da vida. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa segurança. Devemos sempre nos lembrar do que o salmista nos diz no Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos. Ainda que a terra se mude e que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se esbraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que o Senhor continue guiando e iluminando a nossa mente, o nosso coração e o nosso caminho através da sua palavra. Que Jesus, a luz do mundo, continue brilhando em nós e sobre nós, levando-nos cada vez mais para perto da presença do nosso Pai. Que você, meu irmão e minha irmã, nos momentos de escuridão, de provação, saiba que a luz de Cristo está em você. A luz na palavra de Deus, ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Nós não estamos em trevas, em escuridão, assim como os israelitas não estavam naquele momento. Os egípcios, que confiavam em suas divindades, no Deus Sol, Amon-Ra, estavam perdidos. Viram que os seus deuses não eram nada. Eram fracos, inexistentes e incapazes de dar auxílio e direção. A verdadeira instrução, a verdadeira sabedoria e conhecimento provém do nosso Deus. E Ele nos dá à medida em que nós meditamos em Sua palavra, nos relacionamos com Ele e conhecemos Cristo Jesus. Que você possa mergulhar nessa jornada, que você possa se entregar neste caminho, buscar ao Senhor, conhecer o Senhor, meditar em Sua palavra e ser por ela direcionado, guiada ao caminho soberano da vontade de Deus. Que o Senhor te abençoe, um forte abraço e nós nos encontramos no nosso próximo devocional, se assim o nosso Deus nos permitir. Até lá!